Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre o condicionamento do biogás, né? E aí para se alcançar os padrões de qualidade, né, para o uso de biogás, começando aqui por focar no sulfeto de hidrogênio, né? O H2S, né? O ácido sulfídrico, né? E algumas possibilidades aí de dessulfurização. Então vamos falar aqui algumas rotas, né, de dessulfurização, tá bom? Então analisando aqui, né, como é que a gente pode conseguir tirar o sulfeto de hidrogênio, que nós já vimos que possui aí um grau enorme aí, né, de corrosão, né, podendo danificar vários aparelhos, no caso, né, de toda o nosso sistema de produção de biogás, a tubulação, os motores, né, como a gente vai fazer o uso final da energia do biogás. Então a gente tem aqui que essas técnicas elas podem se caracterizar por mecanismos físico-químicos secos, né? A gente pode ter processos físico-químicos úmidos também e processos biológicos. Tá? Aqui especificamente no mecanismo físico-químico seco seria o uso aí de óxido de ferro, né? E essa daqui é uma forma bem popular, né, mais popularizada de retirar o sulfeto de hidrogênio, né, que é justamente o que? O uso de palha de aço, por exemplo, né, de bombril, né, que aí a marca mais famosa é o bombril, mas palha de aço. Então você pode fazer um filtro, né, fazendo com que o biogás atravesse aí uma tubulação cheia de palha de aço. Né, usar também óxido de zinco nesse processo, carvão ativado. As zeólitas, né, que na verdade são aí minerais com microporos, tá certo? Né, e aí exemplo desses minerais a gente teria aí o alumínio silicatos, né? Então a gente sabe aí que a própria bauxita, né, que dá origem ao alumínio, ela é cheia de microporos. Esses poros aí, eles têm diâmetro entre 3 a 10 angstroms. E um angstrom, ele é da ordem de 10 a menos 10 metros. Né? Então são microporos mesmo. E aí essas zeólitas, né, esses minerais com microporos, podem ser usados também como mecanismo físico-químico de quê? De tirar um sulfeto de hidrogênio. Tá bom? Nós temos os processos físico-químicos úmidos, né? Podendo utilizar lavadores, né? A gente pode aí borbulhar o biogás dentro de um filtro contendo uma solução, por exemplo, de alcanolaminas, né? Soluções de hidróxido de sódio, de hidróxido de cálcio aqui, né? Lembrando aqui que o hidróxido de cálcio também a gente pode construir um filtro facilmente, né? Porque o hidróxido de cálcio é a cal hidratada, então uma solução de cal hidratada é possível você retirar aí no caso, né, o sulfeto de hidrogênio. Tá? E você pode usar também os quelatos férricos, que são minerais orgânicos. No processo biológico, a gente tem o biopercolador, né? O biopercolador, os biofiltros, né? E a microaeração interna. Então aqui são as possibilidades de se dessulfurizar o biogás. Tá bom? Bom, isso vai depender, obviamente, do processo mais adequado, depende para que você vai usar o biogás. Né? Então, se a gente for usar o biogás para a geração de energia elétrica, ou seja, para que ele seja injetado num motor ciclo Otto, no motor ciclo diesel, ou num CHP, você tem que ter aí uma purificação grande desse biogás. Ah, se for só para cocção, usar para a geração de calor, né? Então você pode ter um processo, né, menos rigoroso de dessulfurização. Tá? Aqui então nós vamos mostrar aqui alguns, né, processos físico-químicos secos. Né? Aqui especificamente a gente vê a questão do carvão ativado. Né? O gás entra, atravessa, né, o carvão ativado e você tem aí a saída de biogás. Né? Então aqui seria, né, exemplos, né, de filtros usando carvão ativado, né, no processo físico-químico seco. Né? Alguns outros filtros, né, aqui, né, aqui seria então a entrada do gás por aqui, a saída dele lá em cima, e aqui a gente teria
o carvão ativado e o biogás atravessando, né, esse filtro de carvão. Processos biológicos, né? Aqui a gente tem, então, um biofiltro, né? Então o gás entra aqui por baixo, ele vai sair o gás tratado por cima, tá? Aqui você pode ter aqui uma irrigação ocasional e aqui você tem um material orgânico, né? Aqui é um biotrickling, né, um filtro de biogotejamento no caso, né? O ar entra aqui, então você tem aqui um material inerte, mas você vai ter uma bomba que vai estar gotejando aqui, né? E você vai ter a saída do gás tratado nesse processo. Aqui são exemplos, né, desse tipo de filtro usando esse processo biológico. Né? A gente pode ter também aqui, né, uma outra representação utilizando biofiltro ou biogotejamento. Tá? E aqui um quadro mostrando as vantagens e desvantagens, né, sobre cada um dessas tecnologias de dessulfurização. Né? Então a dessulfurização biológica interna, né, em termos de custos, né, de operação, pode ser menor, o gás entra, agora tem uma dinâmica lenta e você pode ter risco de corrosão no biodigestor. O bioperculador já tem um custo maior, né, custo de operação menor, e você pode ter compartimentos com pouca entrada de ar. Né. O biofiltro, né, certo? Os custos fixos aqui, e aqui você pode haver no biofiltro o que? A chamada, né, colmatação, que seria uma deposição aí, um acúmulo de detritos, né, no meio suporte. Né? Você pode usar precipitação de sulfetos, é interessante, né, isso aqui, né? Então você consegue, no caso, né, até agregar ao digestato, né, esses sulfetos, que tem um papel também aí fertilizante. A oxidação catalítica, né, aqui com os minerais orgânicos, né, essa experiência aqui ela ainda é pouco consolidada em sistemas de biogás. O óxidos, né, o hidróxido de ferro, né, que aí pode ter uma reação muito exotérmica, a oxidação direta, né, que tem aí um catalisador de curta duração. Em relação ao siloxano, que nós já abordamos em aulas anteriores, né, é interessante a gente observar o quê? Que um motor, né, aqui é 1 megawatt, né, esse M aqui era para estar maiúsculo, né, 1 megawatt que gera biogás, ele vai ter o quê? Né, com uma concentração de 50 miligramas por metro cúbico de siloxano, o biogás contendo siloxano, o que pode acontecer? Vai haver a formação do dióxido de silício, que vai fazer com que seja produzido, tá, em 4 meses, 2 sacos de 50 quilos de quê? De dióxido de silício, né? Que é o CSiO2. Né? Então, aí para a gente ver o grande problema. Diante dessa problemática do siloxano, o que se tem? Né? Uma possibilidade de, por meio de adsorção em carvão ativado, você poder retirar esse siloxano. Né? E aí você teria taxas aí entre 5.000 e 15.000 miligramas por quilo de carvão ativado. Você conseguiria remover 5.000 a 15.000 miligramas, né, de siloxano por quilo de carvão ativado. Tá certo? Né? 15 gramas, né, por quilo de carvão ativado. Então você teria aí, né, um método mais ou menos eficiente. E aí tem algumas empresas, né, multinacionais que já estão comercializando filtros específicos para a remoção do siloxano. Né? Então aqui você tem um processo, né, aqui esquemático desse filtro, né, uma conjugação de 2 filtros, né, em que você tem aqui o biogás contaminado entrando, né, ele vai, na verdade, aqui percorrer o filtro 2, aqui você vai ter a entrada de ar quente e aqui você vai ter o biogás filtrado indo para o motor. Né? E do outro lado você teria então a condensação desse processo. Né? O filtro 1 ele seria um filtro regenerativo, o filtro 2 um filtro para fornecer gás limpo. Tá? E aqui para remoção da umidade, né, um sistema usando aqui motor, soprador, né, trocador de calor, justamente para reduzir a umidade no biogás, né, que é outra coisa importante. Na mesma medida que se retira o ácido sulfídrico, você vai também retirar o vapor de água, justamente para não ter a formação do gás, né, do ácido sulfúrico. Tá bom?
Pessoal, é isso aí então. Valeu, até a próxima aula.